pretinhas, estamos aqui para mais um podcast, tá? E hoje nós vamos receber o pastor Márcio, presidente do Campo do Jardim, e eu vou estar perguntando aquilo que vocês me mandaram no direct lá. Foram muitas perguntas, selecionamos algumas. Quando eu digo selecionamos, é porque eu tive a ajuda da minha pastora Mônica. Um beijo, muito obrigado, tá? Deus abençoe, Mônica. E tá preparado para responder as perguntas? Pronto. Bora lá. Pastor, nossa próxima pergunta é: como o senhor, sendo o filho mais jovem do pastor João, como que o senhor acabou se tornando pastor presidente do campo? Sendo que na vacância do pastor João tinha outro vice. Como que se deu essa transição? São 3 perguntas aí, né? 3. Então, primeiro, como sendo o filho mais novo, ministério não está relacionado à idade. Ministério está relacionado a chamado, né? A gente olha para a história de Davi. Davi tinha vários irmãos, e quando o profeta foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos, Deus não tinha falado qual era o filho. Verdade. Então, Jessé entendeu que era um dos mais velhos, Samabe, Nadab, enfim, Eliabe. Ele entendeu que era um daqueles. Só que ele tinha um mais novo, que era Davi, que estava pastoreando as ovelhas, fazendo um trabalho. E quando Jessé chega lá, ou melhor, quando Samuel chega na casa de Jessé, passa todos aqueles filhos, e Deus fala com ele: não é nenhum desses aí não. Falta alguém. E Samuel pergunta: falta alguém? Falta. Tem um mais moço que está lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Então manda chamar, que a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar, o menor não chegar. E foram buscar Davi. Então o ministério não está relacionado à idade, a ser mais velho, a ser mais novo. O ministério é chamado. Os meus irmãos são músicos da igreja, atuantes na igreja, né? Hoje eu tenho um irmão que não está em comunhão, que não está ali trabalhando juntamente conosco, que poderia ser, ele tem um chamado de Deus, tem uma obra de Deus, já trabalhou muito na igreja, é o meu irmão, todo mundo conhece ele como Dominguinhos, pessoa maravilhosa, né? É o mais velho, tem um chamado de Deus, mas hoje ele está um pouco parado na caminhada. Mas os meus outros irmãos estão ali, são músicos da igreja. Mas eu sempre tive uma vocação para o ministério. Eu já tentei tocar instrumento, eu já tentei fazer um monte de coisa, mas a minha vida sempre foi dedicada ao altar. Eu tive uma chamada ministerial, e isso é promessa lá de trás. Deus sempre usou profetas. E quando você tem uma chamada, você tem que se alinhar com aquela chamada, você tem que ir em direção àquilo ali. Eu sempre busquei estar próximo dos obreiros, dos pastores, dos líderes, sempre gostei de estar por ali, e Deus foi trabalhando nesse sentido, e aconteceu de ir ao auxiliar de trabalho, ir evangelista, fui a pastor depois. E qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: sendo que na vacância... Na vacância, vamos lá. O que é a vacância? A vacância é a ausência de quem ocupa um lugar naquela diretoria. E quando o meu pai faleceu, nós tínhamos... A diretoria era composta pelo presidente e tem mais 3 vice-presidentes. Quando meu pai faleceu no dia 6 de dezembro, eu era o primeiro secretário. E tranquilo, trabalhando, como sempre. E, naturalmente, o pastor Elison Francisco Leal, que hoje também já dorme no Senhor, juntamente com o pastor Paulo Firmo, que era o 2º vice-presidente, o pastor José de Andrade, 3º vice-presidente, eles se reuniram no dia 8. Meu pai passou para o Senhor no dia 6, no dia 8, na terça-feira, eles se reuniram para convocar uma reunião para decidir o que seria feito, porque normalmente o pastor Hélio só assumiu, ele era o primeiro vice, então ele assume a diretoria, normal. Só que o pastor Hélio, ele disse: olha, eu não tenho condições de assumir a diretoria, de assumir esse campo, eu não tenho mais saúde para isso. Nosso campo ele abrange muitos lugares, então eu não tenho condições de estar em todos os lugares, de ir. E eu sei que o desejo que o pastor tinha, ele preparou o pastor Márcio para isso, e eu entendo, o pastor Eros falou, eu entendo que ele deve ser o presidente do campo. Eu não tenho condições, eu abro mão do meu direito de assumir. Só que ele tinha que assumir, ele assumiu durante um período de 30 dias, convocou uma reunião, só que nisso os demais líderes também tinham o direito de assumir, mas todos eles foram unânimes.
Foram eles que entenderam. A reunião foi entre os 3 presidentes, vice-presidente e um secretário. Então, eles entenderam que a vontade de Deus era que eu estivesse ali. Eu não fiz nenhum movimento para ocupar. Então, foi coisa de Deus mesmo, Deus tocou no coração deles e hoje a gente está ali pela misericórdia de Deus trabalhando. Aí foi feito, o pastor Hélio convocou uma Assembleia Geral, e onde teve unanimidade, não teve nenhuma outra chapa que concorreu, e assim eu assumi, e já vamos para 4 anos trabalhando como presidente desse campo. Deus recolheu o pastor Hélio, aí hoje o pastor Paulo Firme é o primeiro vice-presidente, o pastor José de Andrade, pastor lá na Granja, é o segundo vice-presidente, o pastor Marcelo da Granja também é o terceiro vice-presidente, e a igreja ela segue caminhando. Amém. A nossa próxima pergunta é, pastor, estamos na época das eleições, né? E é muito importante, por sinal, porque se trata do nosso município. O que o senhor diria para o povo patiense nesse momento tão importante? O que eu diria para o povo é que uma escolha errada ela pode interferir em 4 anos de atraso, né, da nossa cidade, 4 anos de dificuldades, né? Ou também, se a gente escolher de forma correta, podem ser 4 anos de muito sucesso, de muito progresso. A política, às vezes as pessoas falam, crente não pode se meter com política. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que o crente ele precisa ocupar todos os espaços possíveis, né? Tem lugar aqui que não cabe para um crente, mas não é o caso da política. A política ela é algo que define a vida das pessoas. É através da política que é definido o preço da gasolina, o preço da comida, o preço de tudo. Então, eu tenho que ser muito cabeça dura para eu não quero saber de política. Se a política ela interfere, ela decide na minha vida, ela decide na educação dos meus filhos, ela decide no trabalho, ela decide até em coisas da igreja, a política decide, né? Então, a gente precisa pedir muito a Deus sabedoria. Nós temos aí vários candidatos, né? Quantos candidatos a gente tem? Tem o candidato do governo, que é o Rafael, né? Tem um candidato que é o João. Que está cedendo esse espaço aqui para a gente. Está cedendo esse espaço para esse momento especial. Deus abençoe a vida do João, né? Que é uma pessoa, um amigo. João é um amigo que eu conheço há muito tempo, né? A gente sempre se deu bem, graças a Deus. A gente tem o Dudu Mariotti, a gente tem mais quem? Marcelo, enfim, são vários candidatos. E a gente precisa pedir a Deus que Deus ilumine a nossa mente para que a gente escolha dentre esses alguém que lute para ser justo. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Eu prefiro me alegrar. Eu também. Eu oro a igreja, Beatriz, ela todos os dias, isso não é num ano de eleição, todos os dias, às 20 horas, todo o nosso campo de trabalho, todas as congregações, 20 horas, elas param o culto, nós paramos o nosso culto e temos uma oração específica que é para as autoridades do país, a autoridade da cidade. E isso não é uma coisa do pastor João, ele colocou isso aqui na nossa igreja há alguns anos atrás, mas isso é uma coisa que a Bíblia diz. A carta de Paulo a Timóteo diz que nós devemos orar por todos os que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Eu não quero ter um governo que interfira negativamente na educação dos meus filhos. Nós temos visto isso aí no nosso Brasil. Você sabe que hoje, antigamente, eu me lembro no meu tempo de jovem, eu sou jovem ainda, né? Eu sou um jovem, mas lá atrás nós tínhamos a liberdade de ir nas escolas, no horário do recreio, fazer culto. A gente fazia várias vezes, era 15 minutinhos, a gente fazia um culto na escola. Hoje não pode. Isso é resultado de quê? De governos que têm uma ideologia onde a igreja, a Bíblia não pode estar na escola. É isso que eu quero para a minha nação? Não. E só que se eu entregar isso na mão de quem não acredita no que eu acredito,
é daí para pior. Eu sei que a gente sabe que, nós sabemos que nesse mundo nós vamos ter essas dificuldades mesmo. Mas enquanto nós pudermos colocar lá pessoas que acreditam no mesmo que nós acreditamos, eu não digo que as pessoas vão governar para a igreja, não. O governo é para todo mundo. Mas tem que ter um mínimo de sabedoria, de conhecimento da palavra. E é importante dizer, quando a gente fala do relacionamento da igreja com a política, se a gente olhar para a Bíblia, vários homens de Deus, profetas, interferiram na política. Eram conselheiros de autoridade. Né? Eliseu, José foi governador do Egito. Davi foi o maior rei da história. Salomão, camarada fora de sério. Então, Daniel era alguém muito importante ali na Babilônia. Então, nós temos vários homens de Deus que estavam atuando nessa área política. Então, o meu desejo é que a nossa cidade ela seja bem representada por alguém que acredite nos valores da palavra de Deus, né, e que interfira positivamente para o crescimento do nosso município. Pastor, nossa próxima pergunta é a seguinte: estão normalizando o evangelho que não tem nada a ver, os tempos mudaram. O senhor, como pastor presidente, como que o senhor alerta a sua igreja que esse nada a ver pode levar para o inferno? Porque a palavra do Senhor é bem clara, há dois caminhos, o céu e o inferno. Como é que o senhor trata, o senhor leva isso para a sua igreja? Nós temos todos os cultos de sexta-feira, que é um culto direcionado para ensino, bem como a escola dominical. O culto de sexta-feira é um culto mais específico, onde a gente trata sobre esses assuntos, sobre doutrina, sobre conhecimento da Bíblia. Né? E o conhecimento da palavra, ela traz libertação, ela traz mudança de vida. Eu não conheço ninguém na Bíblia que encontrou com Jesus e continuou vivendo a mesma vida que vivia. Não tem. Eu penso que é impossível a pessoa que encontrou com Jesus ela continuar vivendo as mesmas práticas, continuar caminhando no mesmo caminho, na mesma direção. Porque, na verdade, o arrependimento é você mudar de posicionamento. É você mudar você estava indo para a direita, você vai ter que ir para a esquerda. Hoje a gente enfrenta isso. A gente enfrenta muito isso, a normalização de muitas coisas que até então... E eu não vou falar aqui de costumes, porque o costume é regional. Tem coisa que aqui em Pati não é o nosso costume, mas em outros lugares é. A gente não está aqui para falar de costume, eu estou aqui para falar de pecado, coisas que interferem no relacionamento, interferem na santidade da pessoa e que afasta o homem de Deus. O pecado é o quê? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Como é que um cristão ele vai viver uma vida de acordo com o que o mundo vive? Né? Como é que um cristão ele vai ter as mesmas práticas do mundo? Não dá. A Bíblia diz que, Mateus capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que umas eram loucas e outras prudentes. Estavam todas eram virgens, todas estavam aguardando a chegada do noivo. Só que umas se prepararam. A caminhada nossa é uma caminhada de preparo. Reservaram azeite, se cuidaram. Diz a Bíblia que todas dormiram, porque o cansaço chega para todo mundo. Todas elas dormiram. Mas no momento que precisou do azeite, as prudentes tinham levado o azeite de reserva. Então hoje não é fácil. A vida de um pastor não é fácil por conta disso. Ele vai dar conta das ovelhas. E às vezes o que é falado no púlpito, o que é falado num culto de ensinamento, nem todo mundo entende. Porque há uma guerra, né? A Bíblia diz que é uma guerra, o espírito contra a carne sempre. Então, não tem como a igreja se conformar. Romanos capítulo 12 é muito claro quando fala isso. Paulo, ele ensinando aos irmãos lá de Roma, da igreja de Roma, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformar ninguém, o texto diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E qual é o resultado disso, da nossa transformação? É que a gente vai experimentar. Aí vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita
e agradável à vontade de Deus. O que é se conformar com o mundo? Conformar com o mundo é você tomar a forma do mundo. É você viver igual ao mundo. É você ter as mesmas práticas do mundo. Eu não estou falando que a gente não vai se relacionar com as pessoas do mundo, senão a gente vai pregar para quem? Jesus era muito sábio, né? Jesus estava em todos os lugares. Aonde convidava Jesus, ele estava. Festa, jantar, casamento, Jesus estava sempre. Porque é ali que tem gente que precisa. É ali que tem gente que precisa ouvir. No meio das trevas, que a luz precisa estar. Então, a gente lida com isso na igreja. Nós temos a Bíblia, que é o maior estatuto. A Bíblia ela é o manual de regra, de fé e de prática. A gente não pode ir além do que está na Bíblia. Mas tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, a gente tem que ensinar. E se eu não ensinar, a culpa vai ser minha. Toda autoridade que ela tem alguma coisa para fazer e ela não faz, ela está prevaricando. E prevaricar é crime. Né? Se tiver um policial em determinado lugar e ele vê algum delito e ele não entrar ali, ele não corrigir, ele não intervir, essa é a palavra, ele está prevaricando porque ele tem autoridade para isso. Então o pastor é uma autoridade espiritual e ele tem a função de ensinar a Bíblia, de ensinar a palavra, porque só a palavra tem o poder de libertar. A palavra tira o homem do vício, a palavra tira o homem do pecado, a palavra tira o homem, por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Evangelho é lugar disso, de chegar a gente de todo tipo, mas não tem como permanecer daquele jeito. Isso não é uma coisa da igreja, não é uma coisa da Assembleia de Deus do Jardim, da Casa de Oração, da Batista, da Presbiteriana, não. Isso é uma coisa da Palavra de Deus. Né? É Bíblia. Contramão. Igreja e mundo, luz e treva, não tem comunhão, não pode ser a mesma coisa. E outra coisa, as pessoas precisam me ver andando na rua e precisam me identificar como um cristão. Verdade. Né? O cristão ele precisa ser identificado. As pessoas precisam me olhar andando na rua, é como a palavra de Deus fala sobre Eliseu. Eliseu ia em determinado lugar, passava em frente à casa de uma mulher todo dia, e aquela mulher, ela fala para o seu marido, olha, eu tenho observado que esse homem que passa todos os dias aqui, ele é um santo homem de Deus. Aí eu te pergunto, qual era o procedimento de Eliseu? Será que Eliseu se comportava como todo mundo se comportava? Eliseu vivia como todo mundo vivia? Não. A vida de Eliseu era uma vida diferenciada. Hoje nós somos pressionados a viver do jeito que todo mundo está vivendo. Mas a gente precisa fazer as nossas escolhas, né? Amém. Pastor, como fazer o jejum corretamente? Como fazer o jejum corretamente? Jejum, o que é o jejum? O jejum é você se abster de alimentos, ou líquido também. E o jejum ele deve ser, primeira coisa, você tem que ter um propósito para jejuar. Jejuar não pode ser algo aleatório, vou ficar sem comer hoje. Não, isso aí está fazendo uma dieta. Jejum ele precisa ter um propósito específico. Na Bíblia, a gente encontra um povo quando estava em guerra e era proclamado um jejum para vencer aquela guerra. Né? Então, primeira coisa que você tem que ter, um propósito. Bom, estou com uma causa específica, eu preciso me santificar mais. Eu preciso vencer uma batalha espiritual que tem me assolado. Tenho que identificar qual é o propósito daquele jejum. É igual a pessoa ir para o monte. Você vai para o monte para quê? Qual o propósito de ir para o monte? Você tem que ir com um propósito. E o jejum ele precisa ser acompanhado de leitura da palavra e oração. Não é só deixar de se alimentar. Você tem que ter o tempo de oração também. O jejum é uma ferramenta muito poderosa que Deus deixou para nós. Eu estava ontem meditando um pouquinho sobre isso, lendo, estudando a palavra de Deus, e a gente prepara estudos para a igreja falando sobre isso, sobre essas ferramentas. Ferramenta como a oração, ferramenta como o jejum, enfim, vários propósitos. Eu estava meditando ontem, enquanto estudava à noite, cheguei do Rio ontem tarde,
e fui meditar um pouquinho na palavra, como eu sempre faço. E eu estava vendo alguns homens de Deus na Bíblia, como Josafá, como o próprio Jesus. O jejum é algo tão importante que Jesus jejuou. Eu fico olhando crente, às vezes, Beatriz, que acha que a vida cristã é um piquenique. Né? Que a vida cristã é uma coisa... Jesus, ele jejuou. Aí, teoricamente falando, a gente observa... Sabe que Jesus precisava jejuar? A Bíblia diz que ele estava com o Pai na sua glória e ele quis descer, ele se despiu da sua glória e veio até aqui à terra. Então, Jesus era Deus. E aí você fala, mas Jesus precisava jejuar, Jesus precisava ir para o monte orar. A gente pensando, não precisava, mas Jesus fez. Jesus fez. E ele jejuou e depois do jejum, o que aconteceu com ele? Por isso que tem que ter jejum com propósito. Depois de ter jejuado, ele foi tentado. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4. E o jejum aliado à palavra foi o que fez Jesus vencer, demonstrando para todos nós a condição que nós temos de vencer o adversário. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais. Passou 40 dias e 40 noites no monte, na presença de Deus, e não comeu e não bebeu. Isso aí é algo sobrenatural. Não tem como, humanamente, uma pessoa fazer isso. É algo sobrenatural. Só Deus dá a condição do homem fazer isso. Verdade. Elias também fez um jejum sobrenatural. Aí as pessoas falam do jejum de Daniel, que também é um jejum parcial, né? Se alimentou só de legumes. Mas as pessoas falavam, vou fazer o jejum de Daniel 21 dias. Não, Daniel não jejuou 21 dias, não. Daniel fez aquele propósito de só comer legumes, que é o jejum parcial, durante 3 anos. Houve um tempo que ele fez um teste, e o eunuco permitiu ele fazer aquele teste durante um período, porque se eu ficar bem durante esse tempo, que você vai me dar aqui, me permita comer só legumes e não me alimentar das demais coisas que todos estão se alimentando. Então, o propósito foi de 3 anos. O teste que foi menos. Tá? Então, e ali Daniel tinha o jejum que ele fazia, mas Daniel aliava com o quê? 3 vezes por dia ele orava. Então, quando você vai fazer um jejum, a pessoa que perguntou, isso aqui fica para todo mundo, você vai se abster de alimentos. Você não precisa começar um jejum, você nunca fez. Você não precisa começar o jejum, fazer um jejum até às 6 da tarde, ou 24 horas. Não começa. O mais importante é você começar. Começa hoje fazendo o jejum até abrindo mão do café da manhã, faz até meio-dia, vai se habituando, depois faz até um pouquinho mais tarde, depois faz até às 18 horas, daqui a pouco você vai estar fazendo um jejum de 24 horas com tranquilidade. E é muito importante fazer o jejum. O jejum é uma prática que deve ser comum na vida do cristão. Então é você se abster de alimento, tem uns que fazem só se abstendo de alimentos e bebendo água. Né? Mas você pode também fazer o jejum completo, que é se abster de alimento e de água. E tudo isso, você fez um jejum de 24 horas, depois você tem que voltar também comendo alimentos mais leves, porque cada organismo reage de um jeito, né? Mas é muito importante, é uma ferramenta muito especial que Deus deixou à nossa disposição. A nossa próxima pergunta é: como saber melhor e como identificar o chamado de Deus nas nossas vidas? O chamado de Deus, ele é algo que você vai sentindo ele. É natural. Você vai vivendo ele. Como eu falei um tempo aqui atrás, eu comecei a me relacionar com a igreja, eu comecei a amar a igreja, a estar fazendo as coisas da igreja, e ali você vai descobrindo qual é a sua área de atuação na igreja. Então, e Deus vai usando também pessoas, Deus vai usando aquilo que você tem mais prazer de fazer na igreja, mais alegria. Tem uns que gostam mais de cantar,
tem outros que gostam mais de pregar, tem outros que... Eu tenho aqui na igreja pessoas que não pregam e não cantam, mas tem um ministério que é usar o telefone para ligar para pessoas, para passar uma mensagem, para perceber, para ter percepção daquela pessoa que faltou o culto de domingo, que já está uns dias sem ir na igreja, e mandar uma mensagem. Eu entendo que isso também é um ministério que Deus deu, um chamado que Deus tem com as pessoas. Então, essa identificação é natural. Claro que tem gente que é mais específico, como Deus fala com, eu citei agora há pouco, Davi, foi buscar ele lá no campo, mandou chamar, lá no campo, não busca lá, porque a gente não vai sentar enquanto ele não chegar. Mas o chamado ele vai sendo descoberto de forma natural, é aquilo que te alegra muito o coração, é aquilo que você não consegue fazer, se você não fizer, o teu dia não está completo, a sua semana não está completa. Né? E o chamado ele é desenvolvido não só na igreja. A igreja, na verdade, ela é só um momento da evidência daquele chamado. Mas o chamado verdadeiro é você está no meio de amigos, você desenvolve o teu chamado. Você está na escola, você desenvolve o teu chamado. Né? Você está lá lavando a tua louça, você está desenvolvendo o teu chamado de adoração, de louvor, enfim, se aproximando mais de Deus. E o chamado da gente, ele nos aproxima de Deus e aproxima as pessoas da gente também. Né? As pessoas percebem. Quem tem um chamado de oração, por exemplo, um chamado específico para orar por outras pessoas, você vai ver que alguém vai te procurar. Você não precisa nem procurar as pessoas vão te procurar porque viu em você um chamado específico para aquela área. Nós tínhamos aqui na igreja o presbítero Manuel dos Santos. Se você me perguntar se eu lembro uma pregação dele, eu não me lembro de nenhuma pregação do presbítero Manuel dos Santos, que era conhecido como Manuelzinho da Luz. Morava aqui no Parque Barcelo. Trabalhou na Light. Era um homem que a Bíblia dele era uma Bíblia que tinha um bolsinho aqui do lado. Isso eu me lembro. Eu não me lembro de pregação, mas eu me lembro disso. E aqui naquele bolso ele colocava um vidrinho de azeite envolvido em papel, e aonde encontrava com ele estava com um vidrinho de azeite no bolso. Na igreja, quando alguém pedia ele para orar, ele pegava a Bíblia, que estava doente, tirava aquele azeite, estava pronto o azeite. Hoje, você tem presbítero que não anda com azeite, nem tem um vidro de azeite em casa. E qual é a função do presbítero? Quando alguém está doente, tem que fazer o quê? A Bíblia fala o quê? Está alguém entre vós doentes? Chame quem? Chame os presbíteros. Que eles vão orar, vão ungir, se tiver cometido pecado, vão ser perdoados e a enfermidade vai sair. Então, a gente precisa... aonde estava mesmo? Qual foi a pergunta agora até? Como saber melhor o chamado de Deus em nossas vidas? Então, esse chamado é desenvolvido assim. O irmão Manuelzinho da Luz, eu me lembro que eu tinha uma tuberculose. Eu fui acometido quando criança de um mal. Meu pulmão era tomado. Meus talheres eram separados dos meus irmãos. Lá em casa nós somos 4. O médico disse, olha, esse problema dele aí é grave, gravíssimo. Eu me lembro que um dia, numa terça-feira, eu falei com minha mãe, me leva para a igreja, o Manuelzinho da Luz vai orar por mim e eu vou ser curado. Amém. E tinham muitos presbíteros na igreja, mas o chamado dele era um chamado específico para cura, para orar e Deus curar. Desci, eu tinha um caroço aqui do meu lado, que não podia ser operado, que era proveniente dessa tuberculose. O médico falou que não podia operar. Eu desci para o culto aquele dia, ainda adolescente, ainda criança para adolescência. Ele orou por mim, no outro dia eu acordei, cadê o caroço? Amém. Então, é o chamado. As pessoas vão reconhecer quando você tiver. Pastor, eu vou fazer essa pergunta, que eu também recebi várias perguntas relacionadas a isso. Claro que algumas eu não coloquei, porque de umas palavras que não são cabíveis, né? Mas tem uma pessoa em questão que perguntou assim, por que não permitir um casamento entre pessoas do mesmo sexo, vamos botar, na sua igreja? Deus não é um só? Eu não entendo essa homofobia.
O grande problema que as pessoas falam de homofobia hoje eu não, sei lá, eu não sou obrigado, né? O que é homofobia? É eu ser agressivo com quem tem uma opção sexual diferente da minha. Agora, a igreja ela tem o seu entendimento, e o entendimento não é da igreja, o entendimento é da palavra, é a Bíblia. Deus, quando criou o homem, ele formou, ele foi muito claro. Fez o Adão, percebeu que Adão não estava feliz sozinho, foi a única coisa que Deus viu que não era bom, que o homem tivesse só. Então Deus criou o quê? Deus não criou outro homem para estar ali com ele. Você já pensou se Deus tivesse criado um outro homem? Eu estaria aqui, você estaria aqui? Não. Deus criou uma mulher para estar ao lado do homem. Eu não tenho problema nenhum, tenho pessoas que se relacionam comigo, que eu tenho carinho, que eu tenho afeto, que tem uma opção sexual diferente da minha. E cada um tem o direito de escolha. Eu não estou aqui para censurar a escolha das pessoas. Só que todo mundo também precisa respeitar as nossas escolhas, a escolha da igreja. Né? Por que casar na igreja? Se fere aquilo que a igreja ela ensina. Romanos capítulo 1. Vamos lá na Bíblia, né? Romanos capítulo 1, inclusive é o livro que nós estamos lendo agora na igreja. Todo mês a gente separa um livro para ler, esse ano. E Romanos capítulo 1, em versículo 27, por ali, vai falar sobre isso. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Então a Bíblia diz, não é o pastor Márcio que diz, não é o pastor da casa de oração ou da presbiteriana, é a palavra que diz. E o pastor está aqui para ensinar a Bíblia. Eu não estou aqui para ir para o púlpito falar de psicologia, de psicanálise ou de qualquer outra coisa. Não, eu estou ali para ensinar a Bíblia. E a Bíblia diz que é um erro. A Bíblia diz que é um pecado. Deus, quando cria, ele cria Adão, Eva, e quando há o casamento, ele diz que o homem precisa procriar com a esposa, multiplicar, encher a terra. E a sequência desse texto aqui diz o seguinte: os quais, conhecendo a justiça de Deus, a última parte, não somente fazem, mas também consentem com as que fazem. Há um perigo quando a gente, não somente, a gente consente com aquilo que estão fazendo e não fala que é errado. A gente está na igreja para falar o que é o pecado, o que não é o pecado, e cada um vai decidir a sua vida, a sua escolha. Então a igreja ela não faz o casamento de homem com homem, porque o entendimento da igreja é o que está lá em Gênesis, o princípio de tudo, o princípio da criação. Deus criou macho e fêmea. Então a gente não tem condições, não é homofobia. É o direito de escolha de cada um. E deixando claro que a gente ama o pecador e não exatamente o pecado. Isso. Jesus, ele sempre deixou claro isso. O pecador é amado. Jesus encontra uma mulher samaritana no poço. Ele para e conversa com ela. Uma mulher que não era normal um homem parar e conversar. Mas Jesus conversa com ela ali, senta, conversa, e aquela mulher sai dali transformada. E é o que Deus... Eu vejo várias pessoas chegando na igreja assim, e sendo transformada pelo poder da palavra. Pastor, essa pergunta foi uma pergunta bastante feita por muitas, mas muitas pessoas. Vamos botar assim, praticamente todas mulheres. Elas querem saber se a doutrina da igreja vai mudar, se o senhor vai liberar a calça comprida, a bermuda, os brincos, essas coisas e tal. Elas querem saber, e eu também quero.